Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caere Maria, que caritomene, o curios metasu, eulogemene suen gunaixi. Kai eulogemenos o carpos, tes coilia su, o Iesus. Agia Maria, Theotoke, presbiue uper homo hemon ton amartolon, nun kai ento ora, tu tanatu, hemon. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Trono de sabedoria, rogai por nós. Para aqueles que estão a ver-nos, caso aconteça de alguém nos estar a ver pela primeira vez aqui na nossa aula, nós continuamos a rezar em grego, porque daqui por umas aulas nós quase já sabemos a mais significativa, ou as mais significativas frases da Sagrada Escritura, que foi exatamente a Anunciação de Maria. E se vocês repararem, na segunda parte nós temos exatamente aquilo que vai ser o desenvolvimento mariológico. Quando dizemos Ágia Maria, os orientais falam de Panagia, toda santa. E nós dizemos Santa Maria, não é? E a segunda, Theotoke, Santa Maria, Mãe de Deus. Para entender o Theotoke da Theotokos. Começa a fazer um bocadinho de sentido, não é? E então, assim sendo, que já cá temos connosco a Maria Antónia de Oliveira, portanto, já podemos começar, na graça de Deus, certo, Maria Antónia? Dá a sua permissão, não dá? Exatamente. Então, hoje, depois do nosso, vamos lhe chamar, relativamente longo percurso sobre aquilo que muitos pediram, sim, Daniel, aparições para um lado e para o outro, mas depois como é que é o processo e por aí adiante. Portanto, a parte, vamos lhe chamar, mais técnica, não é? O enquadramento escriturístico nós já o fizemos em relação às aparições e às grandes teofanias. Depois começamos já a entrar dentro daquilo, duas aulas, que depois ficou ali o Natal e o Ano Novo pelo meio, duas aulas em que nós abordamos o procedimento oficial da Congregação para a Doutrina da Fé na chamada investigação acerca das aparições, limites, os limites que tem, propostas novas que surgem, que eu não coloquei porque são propostas novas, ainda não é documentação oficial da Igreja, que é a relação à tutela de menores, já existe uma consciência quando os videntes são menores, etc, etc, e depois, claro, como sempre, e como eu costumo dizer, se alguém daqueles que nos estão a ouvir um dia forem bispos, ao menos teremos contribuído para sensibilizar para a necessidade de manter o bom nome e a dignidade das pessoas, por um lado, pelo outro lado, a necessidade de investigar estas situações. Então, assim sendo, hoje vamos fazer uma coisa que já estamos um pouco mais habituados, que é ir em direção àquilo que é a Mariologia das aparições. Ou seja, Daniel, tu até agora falaste muito bem de quase tudo, de Nossa Senhora quase nada, exemplos concretos de aparições, passas a vida a falar de Fátima, é verdade, então agora nós vamos nos dedicar, vamos nos concentrar naquilo que são as aparições marianas e as mariofanias. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Vamos ver a dimensão trinitária do serviço salvífico da Virgem. A Virgem tem um serviço salvífico, já vamos ver o que é que isso significa. A mediação salvífica em Cristo. Reparem, eu não disse mediação salvífica de Cristo, eu disse único mediador entre Deus e os homens, eu disse a mediação salvífica em Cristo. Ok? Depois, em latim fica sempre melhor a expressão, o munus salutiferum da Virgem, foi uma expressão que já utilizamos anteriormente e hoje vamos aprofundá-la, porque eu não quero que a Irmã Maria Vitória fique com dúvidas e que depois pergunte à Carla Prota, que também tem algumas dúvidas e que depois vai perguntar à Tânia Pedro. Depois, a participação de Maria
ou ao sacerdócio do povo de Deus, o sacerdócio batismal, que faz tremer algumas hostes. Depois começamos a falar da Assunção como dogma escatológico, para depois afirmarmos aquilo que eu já vos afirmo desde a primeira aula, e que normalmente é estilo João Batista, uma voz que grita no deserto: a Assunção de Maria é a chave definitiva de interpretação mariológica de todas as vulgo aparições, visões, mariofanias. Colocamos, não é? Eu, quando digo a palavra aparições, estou a usar um nome coletivo para colocar tudo dentro, sem estar agora a fazer distinções de tipo no seu interior. Muito bem? Então, assim sendo, começamos. E hoje começamos sem nenhuma citação, mas diretamente com alguns pontos que eu considero que sejam pontos-chave, e tenho a certeza absoluta que o Roger Linham e o Alcelino José dos Santos concordam comigo, que muitas vezes nós precisamos, no percurso das nossas aulas, de fazer grandes sínteses que consigam colocar em ordem tudo aquilo que nós dissemos. Então, vamos começar. Se a Virgem Gloriosa, portanto, quando dizemos Virgem Gloriosa é a Assunta, aparece, isso é devido ao beneplácito divino ou trinitário que continua a enviar a mãe e a serva do Senhor nas várias encruzilhadas da história humana e eclesial. Sobre o fundamento teológico das aparições marianas, por meio dessas, Maria confirma o seu incessante papel de serva do Senhor, demonstrando que, em e por Cristo ressuscitado e que ascendeu aos céus, e no Espírito Santo, a sua pessoa, Maria, e o seu ministério materno-messiânico, portanto, a mãe do Messias, são ainda e para sempre dirigidos ao reino dos céus e à humanidade. Não apenas redimida. Quando nós dizemos que Maria assume aquele papel dito de Eva no Gênesis da mãe dos viventes, em latim Mater Viventium, é em relação à humanidade. Ainda mais, não entramos dentro desse campo, mas em relação a toda a criação. Mas isso serão coisas mais lá para a frente. Então, assim sendo, Maria de Nazaré, terminado o seu serviço, o seu testemunho humano, teologal. Quando eu utilizo a palavra teologal não significa teológico, a palavra teologal significam as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Portanto, Maria testemunha a fé, a esperança e a caridade. Portanto, o seu testemunho humano, teologal, materno e messiânico-soteriológico. Portanto, messiânico, porque é a mãe do Messias, soteriológico, de soter, salvação, a relação que existe entre o Messias e o Salvador, em que Maria é mãe do Messias e mãe do Salvador. À pessoa e à obra do Redentor, depois de ter sido acolhido na Igreja dos Apóstolos e dos discípulos como membro exemplar e discreto, fonte segura de informação sobre as origens e os momentos domésticos da infância de Jesus, é recebida como dom. Maria é recebida como dom que o Senhor oferece à comunidade. Quem fez, ou quem teve portanto, a ocasião de fazer connosco o percurso da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, viu que nós dedicamos a primeira aula exatamente a João 19, 27b. E o discípulo, a partir desse momento, recebeu-a na sua intimidade. Concluída a sua vida terrena na comunhão eclesial, que a tinha visto desde os princípios orante no cenáculo à espera do Espírito, já falamos sobre isso, agora encontra-se glorificada pelo unitrino, nome de Deus, com singular dom
da Assunção na alma e no corpo, na comunhão dos santos, sem, isto é muito importante, sem depor a sua missão salvífica, subordinada e dependente e participante da missão salvífica de Cristo e do Espírito Santo. Normalmente, nós falamos de uma missão salvífica, mas essa missão salvífica é subordinada àquela de Cristo. Até aí nós já chegamos. Mas normalmente esquecemos do Espírito Santo. Subordinada a Cristo e ao Espírito Santo. Para com uma humanidade necessitada de misericórdia, perdão, providência e acolhimento eterno por parte da Santíssima Trindade. Portanto, as aparições são um dom trinitário. Não nascem de uma emoção, de um pedido, de uma intercessão particular de Maria, mas fazem parte da sua missão enquanto mulher, enquanto virgem glorificada. Mas as coisas não ficam por aqui. A dimensão trinitária do serviço salvífico da Virgem. Hoje, ou melhor, neste PowerPoint, nós vamos ensinar trinitária. Oh, Daniel, muito bem, mas trinitária, isto é mistério de Deus e as aparições são de Nossa Senhora, correto? Foi isso que, de alguma forma, passaram a vida a ensinar-nos. Vejamos. Quando falamos de teologia em geral e de Mariologia em particular, qualquer proposta intelectual de fé que não tenha uma referência à Trindade é sempre danosa. Porquê? Pois não se coloca dentro da hierarquia das verdades de fé. Abram o Concílio Vaticano II, o documento acerca da unidade dos cristãos, Unitatis Redintegratio, número 11, leiam e vejam, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito característico, na chamada oração espontânea, quando a oração espontânea não tem uma referência trinitária, normalmente há qualquer coisa que não está a funcionar. E vocês vão ver em Cristo. Em Cristo, por meio do Espírito Santo para o Pai. Uma oração a Maria, em Cristo, pelo Espírito Santo, para com o Pai. Mas bem, falando de diaconia teológica, não é? O serviço teológico, um carisma, que é um carisma na Igreja, e que não é um carisma de exceção, é um carisma de inclusão. Então, vamos dividir da seguinte forma o serviço teológico na Igreja. Primeiro, temos de ter em consideração o mistério trinitário, de onde parte toda a teologia cristã. Temos de ter em consideração o mistério trinitário para onde toda a teologia cristã se dirige. Portanto, temos aqui o alfa e o ômega. Depois, o mistério trinitário como uma fonte inspirativa mais capaz de fundar a teologia, de fecundar, aliás, a teologia. Pois é. Estão a entender? Já aqui qualquer coisa que nos começa a escapar quando eu chamo-lhe teologia em cima do joelho. Vocês conhecem aquela expressão de von Balthasar, da chamada teologia de joelhos, não é? Conhecem dois teólogos famosos lá da Europa. Eles diziam, eu, para fazer teologia, quando acordo de manhã, compro o jornal, gosto de ler o jornal e depois dar um passeio junto do mar. E o von Balthasar que lhe respondeu do outro lado, pois, eu costumo, as épocas melhores para fazer teologia quando estou ajoelhado à frente do Santíssimo Sacramento. Mas bem, continuamos. Mistério trinitário que exprime as forças unitivas e equilibrantes mais eficazes da teologia. Eu já vos falei aqui da ideologia, já vos falei aqui de extrema esquerda, de direita, já vos falei aqui destas correntes muito pouco equilibradas. Ainda hoje tive a ocasião de mostrarem-me, vamos dizer assim, dois livros de uma editora, não interessa qual, e eu
falavam qualquer coisa sobre Nossa Senhora, e vocês estão a imaginar quando eu vejo uma coisa sobre Nossa Senhora, o que é que eu faço? Não é? Os olhinhos começam a luzir. Vamos ver o que é que diz. Estamos como há 300 anos atrás, como há 400 anos atrás. Muito boa intenção, mas carentes de conteúdos que sejam sérios. Continuando. Depois, o mistério trinitário que motiva os modelos críticos de autocorreção da teologia. Ora, nem mais. A teologia que se faz, não vou dizer nomes, qualquer uma que seja, mesmo aquela que é feita em Roma, nas pontifícias. Essa teologia deixa-se corrigir pelo mistério trinitário? Resumindo, quando dizemos olhar mariológico, temos de partir das verdades trinitárias para depois poder abordar cito o São Maximiliano Maria Col, a criatura trinitatis. A criatura da Trindade. Maria existe no âmbito de Deus três vezes santo, prevendo a encarnação do Verbo e da constituição do povo da aliança dos crismados, também um sacramento esquecido até à exaustão. Nós somos um povo de crismados. Para além de batizados, somos um povo de crismados. É na verdade trinitária que encontramos a justificação da Imaculada, a vocação da Anunciação, a missão recebida no Calvário e o destino glorioso da Santa Maria na comunhão dos santos. O seu existir na história dos homens, segundo a vontade de Deus, como sinal de proximidade de Deus para com a humanidade. Por estas razões é que podemos falar de uma cooperação de Maria na obra da salvação, como afirmou São João Paulo II, com dois termos: mediação em Cristo e a mediação materna de Maria. E é uma função singular, não partilhável, da maternidade universal de Maria. Maria tem singularidades no seu ser mãe de Jesus que não são partilháveis com o resto da humanidade. Estão a entender? Maria ocupa uma posição singular, claramente. Lendo este texto, várias vezes eu recebo mensagens, perguntas de algumas pessoas ou afirmações que dizem: eu sou cristocêntrico. Não é hoje, no terceiro milénio, dentro da teologia católica, tracinho séria, possível uma mariologia que não seja trinitariocêntrica. Por todas as razões que elencamos. Uma mariologia que parte da Trindade e destina-se à Trindade. É nessa mariologia que nós encontramos o significado profundo das aparições marianas, para além de mensagens, de profecias, de testemunhos de videntes, de curas miraculosas, etc, etc. Já vamos ver isso. Assunta e glorificada. Daniel, glorificada, como é que é essa história? Condição eterna da Virgem. Dizer condição eterna significa dizer uma condição permanente que não obedece a questões de espaço e a questões de tempo. Assunta e glorificada em corpo e alma na glória da Trindade Santa é a condição atual de Maria no cosmos, no mundo, na história da Igreja, do tempo e na experiência dos fiéis, do culto, da espiritualidade, da exemplaridade cristã, tudo por causa da perfeita salvação que nela foi realizada por quem? Pelo Deus uno e trino. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como mater vivencium, se tiverem a Sagrada Escritura, Gênesis 3:20, aplicada a Eva, serás a mãe dos viventes
não é daqueles que vivem. Como Mater Viventium, Maria é a orante, a Virgem orante, intercessora junto do Pai, a nosso favor. Vejam, Hebreus 7:25, que fala exatamente desta condição dos glorificados que intercedem junto de Deus dia e noite. Esta ação acontece na maternidade espiritual da Virgem, já falamos, em Cristo, único mediador, que é inclusivo, não exclusivo. Isto é uma das grandes guerras, vamos lhe dizer assim, se calhar ideológicas, políticas entre as igrejas. A única mediação de Cristo é exclusiva ou inclusiva? O que é que vos parece? Claro que eu já vos disse a resposta. Mas o que é que vos parece? Por acaso Jesus não chamou a si apóstolos? Não chamou a si discípulos? Por acaso Jesus não é inclusivo? Poderia a mediação de Jesus ser exclusiva? Eu sei que nós temos teólogos entre nós, gente que estudou soteriologia. Eu tento vos apresentar o mais concentrado, basilar possível da nossa fé. Uma mediação de Cristo que não seja inclusiva não é do mesmo Jesus do qual nós estamos a falar. Nas celebrações litúrgicas, na vida de todos os dias, é este o sentido e o que nós experimentamos no cotidiano da existência. Jesus inclui-nos. Jesus inclui-nos. Consciência da intercessão, outro campo de batalha. O magistério ensina-nos isto em consonância com a plurisecular e genuína tradição da Igreja, que suscita nos fiéis dois movimentos do Espírito. Por um lado, a intercessão confiante e, por outro lado, o abandono filial. Isto é, quando eu, Daniel, olho para a Assunta glorificada, eu espero uma intercessão confiante. Pensem naquela oração atribuída a São Bernardo. Nunca se ouviu dizer que quem a vós tivesse recorrido fosse por vós desamparado. Estão a ver? Uma codificação desta intercessão confiante. E depois, o abandono filial. Quando nós, por exemplo, na Salve Rainha, rezamos, não é? A vós degradados filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos em nós volvei. E depois deste desterro nos mostrar o que é isto. É uma forma linguística que fala de um abandono filial. Eu sei que eu não posso, eu sei que tu podes. Coloco-me nas tuas mãos. Significado também do manto de Maria, né? Aquela famosa iconografia do manto de Maria. A cooperação substancial de Maria com o Espírito Santo leva à plenitude da obra messiânica de Cristo no tempo e na história. Maria não se substitui ao Espírito Santo, mas, como diz São Paulo VI, por intercessão e exemplaridade, ensina ao fiel a ser dócil às inspirações do Consolador. Entendem? Maria faz em nós que, tal como ela se abriu ao Espírito Santo, né, o que é caritomene, também nós nos possamos abrir à ação do Espírito Santo em nós, que bate à porta, mas não é conquistado. É gratuito e completamente livre e não é condicionado por nós a não ser de uma coisa: quando nós deixamos que Ele haja sobre nós. Então, continuamos com um assunto, vamos lhe chamar quente. Não vamos aqui falar da corredentora, porque senão seriam 3.000 perguntas e no final terminaria sempre com a mesma explicação, que é este que eu vos apresento.
mediação salvífica de Maria em Cristo. Estão a entender? Mediação salvífica de Maria em Cristo. Protótipo e paradigma da Igreja. Maria, cooperando na obra do Filho de Deus, guiada pela obra santificante e salvífica do Espírito Santo, realiza como mãe do Verbo Redentor a sua missão como dom proveniente do Espírito Santo à Igreja. Isto é, Maria continua como assunta a cooperar na obra do Filho através do Espírito Santo como mãe do Verbo Redentor e também através da sua maternidade, na ordem da graça, hoje dizemos maternidade espiritual, na Igreja. Maria, sim, na cruz é um dom oferecido por Jesus Cristo, morrendo na cruz, não é? Filho, eis aí a tua mãe. Mas esse dom é oferecido juntamente com o dom do Espírito Santo. Porque, dito isto, a inspirou. Vocês sabem que São João não tem um Pentecostes como nós conhecemos depois nos Atos, mas o Pentecostes, em São João, um evangelho muito particular, corresponde à inspiração de Cristo. Cristo exala, e mesmo Cristo em São João diz, eu dou-vos o Espírito Santo que eu possuo. Então Cristo exala o Espírito Santo no momento da morte e o discípulo recebe a mãe e o Espírito Santo. O discípulo amado, que significa, como é óbvio, coletivamente, todos os discípulos da Igreja. Estão a entender o significado profundo do que acontece no Calvário, não é? Filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, o discípulo acolhe em sua casa, etc. E dito isto, girou. Então, Maria é um dom oferecido pelo Espírito Santo. Maria participa no dom do Espírito Santo que nos torna seus filhos. O Espírito que nos foi oferecido e que nos torna filhos no Filho, simultaneamente nos torna filhos da Virgem. O papel de Cristo e de Maria torna-se complementar, ainda que assimétrico. Estão a entender? Simétrico, assimétrico. O Espírito é o fundamento da nossa redenção, já o sabemos, porque imprime em nós os traços. Quando eu utilizo a palavra traços, significa, vamos imaginar, o meu irmão contém traços da minha mãe e do meu pai. Eu contenho traços da minha mãe e do meu pai. E dos meus tios, e dos meus avós, etc. Então eu contenho traços. Nariz, por exemplo, o nariz, os olhos, as orelhas, o perfil, o semblante, não é? Reparem, nós aqui falamos dos traços de Cristo. Se vocês se recordam, nós falamos recentemente, já não sei em que aula, na Redentoris Mater de São João Paulo II, uma passagem de Romanos 8, se calhar 8.15 ou 8.38, ou 11.38, agora não sei precisar, em que falava que o Espírito Santo em nós nos imprime os traços de Cristo. Correto? Então, o Espírito é o fundamento da nossa redenção porque imprime em nós os traços de Cristo e, nesse sentido, a salvação é o contacto, o encontro pessoal com Cristo e com o Espírito. Contudo, não nos esqueçamos que o Espírito nos torna filhos da Virgem porque nos comunica uma qualidade essencial da existência humana de Cristo, que é a filiação da Virgem. Então, é lícito, lógico e escriturístico afirmar que o Espírito Santo nos torna filhos da Virgem. Agora é aquela parte em que eu digo, está escrito na Bíblia. Foi Jesus que disse. Estão a ver
as consequências lógicas, teológicas, mariológicas do que estamos a afirmar. Porquê é que somos filhos da Virgem? Porque recebemos o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos foi dado juntamente com o dom da filiação. Filho, eis aí a tua mãe. E dito isto, expirou. Mediação inclusiva de Cristo no Espírito Santo. Maria personifica a colaboração da Igreja e dos batizados, crismados, na inclusão, colaboração e cooperação com Deus, à qual todos os cristãos são chamados, pois, como diz São Paulo, cooperadores de Deus. Então, a Sagrada Escritura, ela mesma, nos fala de uma mediação inclusiva de Cristo. 1 Coríntios 3:9. Então, aquela afirmação feita em chavão, normalmente ideológico, de que Cristo é o único mediador e salvador, e se Cristo quisesse no mundo aparecer, não tinha nada a ver com Nossa Senhora, afinal começa a perder um pouco o seu sentido, porque a Escritura diz outra coisa. Agora, um bocadinho de latim que fica sempre bem. Munus salutiferum da Virgem. Fica sempre bem estas frases em latim, não é? Que às vezes vejo aí algum pessoal todo tatuado, não é? Era bonito se eles começassem a tatuar frases em latim. Seria interessante. O Credo, ou o Pai Nosso, ou a Ave Maria. Não. Por que não? Até aqui ao pescoço, não é? Bem, me interessa. A concretização da presença de Maria na obra da salvação começa no evento da encarnação redentora. Esta depende, seja da vontade do Filho, seja da ação particular do Espírito, pois agora, na comunhão dos santos, Maria segue a obra do Filho e estende o seu amor materno de Cristo e, aperfeiçoado pelo Espírito, a todos aqueles que são abraçados por Cristo. Curiosamente, o termo abraço é um termo teológico. Não é uma simples poesia emotiva, mas agora não podemos tratar disso. Do ponto de vista eclesiológico, portanto, da ciência que trata as questões da Igreja, tal como a irmã Iracema Bettoni nos afirma, podemos afirmar que a proximidade de Maria ao homem em todos os acontecimentos revela o mistério da mãe da Igreja. Na verdade, a Virgem é olhada com amor e esperança de uma forma particular e profunda, reconhecendo-a como o caminho cotidiano de cada homem. O amor eterno do Pai manifesta-se e funde-se continuamente sobre a humanidade. A efusão que a Virgem experimentou na sua vida terrena e que agora, junto do trono divino, intercede para todos os irmãos e irmãs da humanidade, se cumpre nas palavras do Filho. Dai de graça aquilo que recebestes gratuitamente. Mateus 10:8. Um tal amor se aproxima a cada um de nós por meio desta mãe. Por isso, a Igreja deve encontrar-se em todos os caminhos da vida cotidiana da Igreja. Mediante a sua materna presença, a Igreja toma consciência de que vive o mistério da redenção em toda a sua vivificante profundidade e plenitude. Tenho a bondade de ler a primeira encíclica programática, portanto, do Papa João Paulo II, Redemptor Hominis. Relação de continuação. Entre a Mãe do Senhor e a Igreja, tracinho mãe da humanidade, vivificada pela redenção de Cristo e perpetuado pelo Espírito no tempo pós-pascal, existe uma continuação. Isto é, Daniel, muito bem, mas o que é que Nossa Senhora tem a ver com a Igreja? A regeneração e a formação dos fiéis, como paradigma da Igreja, é resultante da forma materna no tempo da história que foi suscitada pelo Espírito na mãe e serva do Senhor. Por isso encontramos no credo, símbolo dos apóstolos,
que concebeu do Espírito Santo, nascido de Maria, a Virgem. Reparem como na mais antiga afirmação de fé eclesial que nós temos, vulgo o símbolo dos apóstolos, nós encontramos o quê? O Espírito Santo unido a Maria. Então, hoje, nós não entendemos apenas uma perspectiva funcional entre o Espírito Santo e Maria para a geração do Verbo. Era necessário que Nossa Senhora fosse cheia de graça para que pudesse nascer o Verbo. Nós hoje começamos a falar de consciência feminina de Maria. Então começamos a falar de encontro pessoal com Deus e da encarnação do Verbo, certamente como vontade do Pai, mas também como encontro pessoal de Maria com o Espírito Santo. E o que é que faz o cristão? O encontro pessoal com o Verbo de Deus através do Espírito Santo. Deus, de consequência, não é? Estamos a fazer fios de consequência. Deus, então, se autocomunica no Espírito. Autocomunicação. Ninguém nos diz quem é, apresenta-se por si próprio. Autocomunicação. Maria entra na história da salvação do mundo através da obediência da fé. E a fé, na sua mais profunda presença, é a abertura do coração humano perante o dom. O Espírito Santo age a partir de dentro em Maria, tornando-a obediente à autocomunicação de Deus para que possa acolher a salvação de toda a humanidade através de uma resposta de fé, que é uma adesão perfeita ao verdadeiro Deus e ao seu projeto de salvação. Estão a ver como esta autocomunicação de Deus já nos está a trazer aqui alguma coisa, as aparições fundadas a partir de uma vontade da Trindade, que através de Maria se autocomunica de uma forma gratuita, espontânea, sem que nada o fizesse prever, em absoluta liberdade, se autocomunica. Mas ainda vamos mais aprofundar esta questão, começa passo a passo a emergir. E então vamos colocar aqui uma questão eclatante que agora alguns vão atirar os seus notebooks ao chão, vão partir os ecrãs e vão nos praticamente mandar assim, como a gente diz em Portugal, abaixo de Braga, que tem lá uma muralha qualquer, da antiga cidade, tem uma muralha qualquer, tem a porta aberta. Então mandar abaixo de Braga é mandar para fora da cidade. Participação de Maria ao sacerdócio do povo de Deus. Ora, já entornamos o caldo. Querem ver? Seja a mãe de Jesus, serva da redenção, Ancilla Redemptionis, seja a Igreja, ministra Redemptionis, tem no coração e empenha-se a cooperar por, com e em Cristo, no Espírito, pela salvação da humanidade, para cumprir o quê? Uma aliança escatológica em cada uma das criaturas. Mãe de Cristo, participante no seu sacerdócio. O sacerdócio comum dos fiéis, mais conhecido por sacerdócio batismal, recupera a visão da Igreja como povo sacerdotal. A Páscoa de Cristo recria a humanidade através da infusão do Espírito Santo. O Espírito do ressuscitado constitui e anima a Igreja como sacerdócio santo. O sacerdócio da Virgem não tem o caráter de sacramento da ordem e, por isso, não é ministra de Cristo no senso cultual e hierárquico. Mas o seu sacerdócio é superior ao dos leigos e ao dos sacerdotes, dada a sua singular presença no corpo místico de Cristo, pois é
associada ao Filho de modo indivisível. Leiam palavra por palavra, letra por letra. Maria inicia o seu sacerdócio no consenso da Anunciação, passa pelo momento crucial da imolação de Cristo no Calvário, onde se associa com alma materna ao sacrifício do Filho Redentor. Estamos aqui a falar de Nossa Senhora das Dores. Tal associação provém do consenso da mãe à imolação do filho, que encontra a sua plenitude aonde? Na Assunção Celeste, enquanto máxima e completa conformação cristológica de Maria. Então, e pergunta-nos claramente neste momento a Andresa Botelho, Maria é sacerdote? Ora, vamos lá. Nós somos sacerdotes? Somos. Quem é que celebra a missa? Nós. Quem é que presida a missa? O sacerdócio ministerial. Presida a celebração da Eucaristia, juntamente com o sacerdócio comum dos fiéis, vulgo batismal. E Maria no meio disso tudo? Maria é singular. É aí que está o ponto, Andresa. O sacerdócio de Maria não é exclusiva e inclusiva por causa da mediação inclusiva de Cristo. Nós isso já sabemos. Mas é singular. A experiência que Maria tem de Deus é a mais aproximada experiência que nós podemos ter. Ninguém teve no mundo uma experiência de Deus superior à experiência de Maria. Nós já o sabemos. Mas como Maria e o Filho são indivisíveis, nós temos, por exemplo, vemos, se eu não estou em erro, os padres de Schoenstatt, que têm aquela imagem, penso que Santa Catarina de Sena também, aquela imagem do crucificado e Maria com o cálice junto à chaga de Cristo. É uma imagem muito forte do sacerdócio de Maria. Então, porque nós gostamos das coisas claras e distintas, o sacerdócio ministerial e Maria, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Até porque, há já uns bons anos, nós começamos a ouvir falar sobre os filhos prediletos de Maria, como tal para os presbíteros. Já agora, deixa-me precisar que o Concílio Vaticano II começou a fazer a distinção entre presbítero e sacerdote. Isto é, presbítero, sacerdócio ministerial, sacerdócio ou sacerdote, o sacerdócio batismal. Começaram a diferir dois termos de forma a não criar confusões, está bem? Portanto, sacerdócio ministerial, o que nós conhecemos de diáconos, padres e bispos, está bem? Sacerdócio batismal, o chamado sacerdócio comum dos fiéis. Está a entender? Muito bem. Então agora vamos especificamente à relação entre sacerdócio ministerial e Maria. A Lumen Gentium 65 convida os ministros ordenados da Igreja, bispos, presbíteros e diáconos, a possuir as qualidades teologais, fé, esperança e caridade, da Mãe de Cristo, pois na sua obra apostólica a Igreja justamente olha para Maria que gerou Cristo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem, para poder nascer e crescer por meio da Igreja no coração dos fiéis. A Virgem na sua vida foi um modelo de amor materno do qual devem ser animados todos aqueles que na missão apostólica da Igreja cooperam para a redenção dos homens. Maria encarna as qualidades fundamentais do sacerdócio universal de Cristo que se exercita na Igreja através do exercício do culto em espírito e verdade. Vocês lembram-se quando é que aparece esta frase no episódio entre Jesus e a Samaritana, a quem Jesus
utiliza novamente o vocativo ó mulher, que apareceu nas bodas de Caná, na samaritana, na mulher adulta, no jardim, na cruz e depois no jardim, com o episódio do jardineiro, depois da ressurreição. Então, na altura, a samaritana dizia: mas nós adoramos a Deus no Monte Garizim e vós adorais em Jerusalém. Vocês lembram-se da resposta que Cristo deu? Meu Pai quer adoradores em espírito e verdade. Seja através da oferta da vida, dos sacrifícios espirituais por parte de todos os fiéis que, em virtude da misericórdia de Cristo, oferecem-se a si próprios como sacrifício vivente, santo e agradável a Deus, Romanos 12:1, ambos os sacerdócios, ora aqui está, ambos os sacerdócios são um único ato de oferecimento, oblação, na única oferta sacerdotal de Jesus ao Pai no Espírito para a salvação da humanidade. Esta é uma oferta inclusiva. Os dois sacerdócios juntam-se numa única oferta da única oferta sacerdotal de Jesus. Deu para entender que isto de uma vivência litúrgica absolutamente passiva, em que as colunas de som não funcionam, então nem sequer se ouve o presidente da celebração a falar, em que obrigatoriamente as pessoas ficam distraídas, em que quem lê as leituras e as preces ouve-se mal, não se entende uma palavra. Afinal, por um lado, não podemos rezar aquilo que nem sequer compreendemos. Por outro lado, não podemos afirmar que se a oração for feita com fé e impiedade, prescindindo da sua mínima compreensão, tenha a mesma validade. Estão a entender? A oração na mesma, é o ofício na mesma, o que vale é o ofício, depois Deus lá trata. Bem, afinal, não é tão claro assim. Portanto, a quem é agente de pastoral, por amor de Deus, leiam estas palavras, tentem-nas entender, porque todos nós, batizados, participamos na única oferta sacerdotal de Jesus ao Pai, no Espírito, pela salvação da humanidade. Continuando o nosso percurso, e então, Maria é então ministra e serva do Redentor. Na linguagem teológica pré-conciliar, tal como nas celebrações litúrgicas e na piedade popular, a maternidade de Maria para com os homens era expressa com o termo de mediação universal de todas as graças. Se ainda subsistem dúvidas em relação à graça, às graças, ou ao dom das graças, o dom da graça divina, etc., etc., por favor, vão ao blog do site e leiam um artigo um pouco extenso que eu escrevi sobre esta questão. Como é que nós passamos da Senhora das Graças à Senhora da Graça e como isso tem uma, vamos lhe chamar, uma consciência, uma conformação muito forte que nos implica. Podemos encontrar já no século XX papas como Bento XV ou até mesmo Pio XII que qualificam Maria como dispensadora e mediadora de todas as graças. Contudo, após o concílio, a linguagem mariológica alterou-se de forma a não entrar em conflitos inúteis. Eu falava esta semana com um colega meu que será nosso professor, se Deus Nosso Senhor permitir. Atualmente eu penso que ele seja o maior especialista mundial na questão da perpétua virgindade de Maria,
está com Covid, está na clínica, e ele dizia-me: "Ó Daniel, Nossa Senhora não precisa de quem a defenda, porque Deus defende a sua obra. Nossa Senhora precisa de ser entendida, porque eu estou numa cama de hospital, esteve entubada, etc, etc. E quem eu tenho à minha volta são pessoas, como ele é italiano, com uma pequena imagem de Nossa Senhora de Pompei, porque aquela zona é muito devota, pessoas com a súplica de Pompei assim conhecida e com um terço na mão todo o tempo. E não tem mais nada. Não tem mais nada. O padre não pode lá ir. Os médicos fazem aquilo que podem com os recursos que podem. As camas estão cheias. Sobraram pessoas com o rosário na mão e mais nada. Como é que era a história de não entrar em conflitos inúteis? A essencialidade da doutrina conciliar sobre a cooperação de Maria na obra de salvação de Deus demonstram como a extraordinária beneficiária da redenção é a representação concreta e viva da eficácia da salvação realizada por Cristo, por Deus em Cristo. Maria, uma imagem linda, é o prisma luminoso. Estão a ver um prisma onde entra o raio da luz, concentra a luz e depois divide, não é? Divide as diversas ondas de luz conforme as cores, que reúne e reflete as mais altas verdades de fé, que é a salvação entendida como encontro vital e transformante de Deus com a humanidade. Maria une o evento dialógico de diálogo, portanto, entre as duas partes, não é? Diálogo, da ação de Deus e a definitiva obra da redenção total por meio de Cristo no Espírito. Maria não tira nada à única mediação de Cristo, que é a única mediação de Cristo, que é, podem escrever, se derem o favor. Maria não tira nada à única mediação de Cristo, que é. Podem escrever no chat. Inclusiva, muito bem. Bruno Martins, muito obrigado. A única mediação de Cristo que é inclusiva. Hoje eu noto que existe um... Obrigado, Andressa. Eu noto que existe um certo, vou-lhe chamar medo, acho que são traumas teológicos de falar de Maria na mediação salvífica de Cristo. Mas bem. Maria da vocação à mediação sacerdotal. O sacerdócio supremo do Senhor Jesus implica dois momentos. Por um lado, o chamado, a vocação, a chamada da parte de Deus, e por outro lado, a mediação sacerdotal. A Virgem, enquanto mulher leiga, laica, pertence ao povo de Israel e em Cristo pertence à Igreja, ou seja, pertence a Israel e à Igreja. Na verdade, Maria não entra por sua iniciativa na história da salvação. Maria não conquista Deus, mas recebe uma vocação que se completa progressivamente. O sacerdócio é ligado à mediação ascendente e descendente, porque deve, portanto, ascendente dos homens para Deus e descendente de Deus para os homens, porque deve representar os homens perante Deus e comunicar aos homens os dons de Deus. Essa função é reservada de forma incomunicável a Cristo enquanto mediador da nova aliança. Hebreus 9,15. Para além do mais, como sacerdote, Cristo está sempre vivo para interceder, já usando esta citação, Hebreus 7,25, a favor dos fiéis. Portanto, a mediação de Cristo conhece três fases. Inicia com a encarnação, culmina sobre a cruz e permanece na existência gloriosa. Inicia com a encarnação, culmina sobre a cruz e permanece na existência gloriosa. Podemos notar como Maria é chamada a acompanhar Cristo onde? Nestas três fases.
Na existência gloriosa, por fim, Maria participa na atividade salvífica do Filho para com os fiéis seus filhos. Esta é uma consequência de um esquema, Filipenses 2, 6, 11, de kenosis e exaltação. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio até à morte e morte da cruz, e por isso, fazendo-se homem, não é? Aceitando morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, não é? Kenosis, exaltação, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todos se ajoelhem na terra, nos céus, na terra e nos abismos. Portanto, kenosis, exaltação, que se aplica ao justo do Antigo Testamento e de forma máxima, suprema, plena, em Cristo. E, portanto, a Maria e, por fim, a toda a Igreja. No céu, como todos os eleitos, Maria celebra a liturgia eterna que intercede pela humanidade. A graça da salvação. Deu para entender o percurso dogmático que nós aqui fizemos. Daniel, o que é que isto tem a ver com as aparições? Não é? É toda a questão da mediação materna de Maria, que se a questão não estiver clara, a pergunta vai ser, Daniel, então porquê é que não aparece Jesus e aparece Maria? Porquê? Porque nunca ninguém para um momento para pensar, tracinho, aprender a mediação materna de Maria. Continuando. A glorificação celeste de Maria, fundamento teológico das mariofanias. Presença pneumática. O dogma da Assunção em alma e corpo sugere uma chave de interpretação das mariofanias normalmente não valorizadas. Ao olharmos para a doutrina paulina da ressurreição dos corpos, o que é que nós vemos? Que existe um corpo animal e existe um corpo espiritual, que são o mesmo corpo, mas animados, estão a entender? Animados ou por um princípio de vida espiritual ou por um princípio de vida animal. Quando o apóstolo diz corpo espiritual, significa que é um corpo animado pelo Espírito de Deus. Inteligibilidade da fé. Isto é, como é que a fé pode ter um acesso da nossa parte que seja racional. O contacto com o nosso tempo apenas deve ajudar aos homens nos vários setores do saber a ter uma consciência plena da sua fé. Neste sentido, as aparições, mesmo sendo um desafio para a razão, não deixam de provocar uma releitura dos eventos à luz da fé, estimulando a procura da verdade. É ou não é verdade que de cada vez que acontece, se relata, se testemunha uma suposta aparição, estamos a falar de um impacto de milhões de vidas. Vamos a factos. Que são obrigados a interrogar-se. Há alguns a tomar posições, mas são obrigados a interrogar-se. Sim, não, etc. A Igreja Futura. A teologia da Assunção afirma-nos que no fim da vida a mãe de Jesus foi glorificada na totalidade do seu ser, tornou-se plenamente conforme ao Filho e tornou-se o primeiro fruto e imagem da Igreja Futura. Nas aparições, esta dimensão está presente na necessidade da comunidade eclesial de viverem quanto proposto do ponto de vista prático e devocional. Ser renovado. A Assunção é a transfiguração sobrenatural, pascal, escatológica do corpo humano que não pode ser objeto de uma experiência natural, nem de explicação das ciências exatas. É a promessa da ressurreição da carne que se concretiza em Maria, que não só recebeu a glória espiritual, como também a glória corporal. Disto já tínhamos abordado levemente estes assuntos. É um dogma escatológico.
A Assunção, partindo do mistério central da encarnação e da Páscoa de Cristo, a estende à luz pascal. A luz pascal a toda a biografia da Virgem Maria. O Deus que realiza no centro da história da salvação é o mesmo Deus do princípio e do fim, o Alfa e o Ômega. Vejam Apocalipse 1:8, 21:6, 22:13. As grandes obras que realizou na sua serva, tocando a sua história de forma total, tendo um influxo importante, seja para a Igreja dos Redimidos, para toda a humanidade que espera da salvação. Ainda que celebremos na economia sacramental a presença de Maria no meio de uma igreja peregrinante, devemos aceitar. E as aparições têm-nos demonstrado a natureza da presença de Maria misteriosa. Sobretudo, a razão pela qual é possível esta presença misteriosa de Maria é a sua atual condição ultraterrena como assunta, participante por obra do Espírito Santo na renovação do cosmos e da história. A sua presença como assunta, a presença gloriosa, pneumática da Mãe de Cristo são o fundamento do ponto de vista mariológico, das mariofanias como sinal inteligível da presença de Maria que é realizada a partir da comunhão com Deus e com os peregrinos da terra. A sua mediação celeste, a Mãe glorificada, recorda aos membros da Igreja, dos discípulos, que todos os batizados, que para além de serem agraciados pelo amor trinitário, são também chamados a colaborar ativamente na obra teândrica em Cristo e não juntamente com Cristo. Explico. Se existe uma única mediação de Cristo, que é inclusiva, nós não participamos. Aqui está a mediação de Cristo, aqui estamos nós, e então se nós estivermos junto a Cristo, essa mediação acontece. É ao contrário. Só em Cristo é que essa mediação acontece. Mensagens das aparições, que é a parte mais conhecida das aparições. Mensagens evangélicas da Mãe Celeste convidam os fiéis e os homens de boa vontade a acolher sapientemente o que o Senhor, que sempre vem e está presente na história humana e pessoal, sem por isso cair em milenarismos que não dizem a misericórdia amorosa e justa da Trindade. Eu entendo perfeitamente que vende muito mais, causa muito mais impacto, segredos e profecias milenaristas. Eu entendo isso. Mas pensem, que em Auschwitz, dois santos se encontraram, portanto, no mesmo campo de concentração, no teatro do mal, a extremo, juntamente com os arquipélagos Gulag, no século XX, dois santos conheceram a sua santidade em Auschwitz. São Maximiliano Maria Kolbe e Edith Stein. Em Auschwitz. Presença permanente, pessoal, humana, de Deus, onde quer que seja. Mesmo onde nada poderia trazer esperança. Onde se incineravam pessoas vivas. Milenarismo, o que é, para quem perguntar? Complexo de doutrinas que partem da antiga espera messiânica do antigo judaísmo e que hoje assume os 1000 anos do reino de Cristo, ao fim do qual deveriam acontecer não sei quantos tormentos, e depois o triunfo definitivo e o fim do mundo com a libertação do poder de Satanás. Dizer isto e dizer, por fim, o meu coração imaculado triunfará. Leiam Apocalipse 20, de 1 a 10, e se calhar começam a encontrar como a mensagem de Maria, testemunhada, neste caso pela vidente irmã Lúcia, encontra as suas profundas raízes, onde estas revelações encontram as suas profundas raízes, onde? Na revelação. Da palavra à mensagem, nas aparições, visões, mariofanias. Nas mensagens mariofânicas,
o dizer apenas de uma palavra é já significativa, porque muitas vezes a apresentação visível da Mãe de Deus na sua beleza, no contexto em que se realiza, e as ações que são realizadas assumem um papel fundamental e muitas vezes superior àquelas mensagens. Neste sentido, as aparições consentem aos homens de aproximar-se ao mistério não apenas pela via moral, aquela mais conhecida, não é? Conversão, ou colocar em prática o conteúdo das mensagens, as penitências, mas também pela via estética, percepção sensível da presença da Virgem. Para além da via operativa, as aparições marianas reentram então na ordem dos carismas, mas não apenas proféticos. Pois quando lemos os carismas propostos por Paulo, vemos que para além dos dons que dizem a fé, dom da ciência, da sabedoria, das línguas, da interpretação de línguas, estão também presentes os dons do fazer, cura, as atividades prodigiosas. Quantos beneficiários, ao longo dos séculos, encontraram nos santuários que se ergueram por causa das aparições a cura no silêncio da presença de Maria? Estão a entender porquê? Para lá de mensagens ou para lá de excesso de palavras. Então, esta é a conclusão. A Assunção é a chave definitiva de interpretação. Quando a fé e a teologia se exprimem sobre o significado e sobre a importância salvífica do homem na história de Deus, devem falar também de Maria, a Virgem Bendita, pelo facto que a nossa salvação é em Jesus Cristo. Também Maria, na história da salvação, tem uma importância decisiva devido à insondável vontade de Deus. Eis porque a teologia deve falar de Maria. A teologia torna-se necessariamente antropologia e, como tal, mariologia. Quando nós celebramos Maria, podemos dizer que nós celebramos uma maneira cristã de compreender a existência do homem em geral. É certo que celebramos com palavra de Deus pronunciada por nós, mas também celebramos um modo sublime de compreender a nossa existência. No fundo, celebramos e proclamamos a identidade cristã do homem. Se o cristianismo, na sua forma mais plena, é puro acolhimento da salvação de Deus eterno e trino que aparece em Jesus Cristo, então Maria é o perfeito cristão. O ser humano totalmente cristão, porque na fé do Espírito e no seu seio bendito, portanto, com o seu corpo e a alma recebeu e acolheu o Verbo eterno do Pai. Passando para a ressurreição. A ressurreição justifica a assunção do corpo e da alma da mãe e fundamenta a possibilidade concreta de aparecer glorificada da mãe na nossa história e no nosso tempo. Se na ressurreição de Jesus encontramos a possibilidade da autêntica experiência do encontro com Maria e a humanidade glorificada, na verdade, das aparições de Maria, nos encontramos com os sinais exteriores que a fé na ressurreição de Cristo nos oferece. Começam a entender porque é que utilizamos tanto tempo para falar na ressurreição de Jesus e na sua aparição como ressuscitado. Faz sentido, se ainda dúvidas subsistissem. Cumprimento antecipado da promessa. A Mãe do Senhor, através das visitas que faz à Igreja e ao mundo, nos confirma a realidade central da nossa fé. Cristo é verdadeiramente ressuscitado. É Ele o vivente que oferece a cada criatura o dom da ressurreição para a vida eterna. A Assunta e a concretização antecipada desta promessa é o sinal de transformação final do mundo. Ela já possui o esplendor dos corpos celestes e, como tal, não está sujeita aos condicionamentos do tempo e do espaço. Maria é, então, a singular criatura que participa do dinamismo da salvação desde a kenosis até à glória. Assunção de forma definitiva é a chave de compreensão do mistério Maria
e por reciprocidade do Mysterium Ecclesiae e na dinâmica da criação redimina do Mysterium Hominis. E assim sendo, termino um bocadinho atrasado. Hoje foi assim um bocadinho mais longo. Eu sei. Mas às vezes eu alongo-me um bocadinho mais, mesmo nos PowerPoints, para deixar as coisas muito claras. Então, assim sendo, vocês entenderam que Maria tem a ver com a redenção, que Maria tem a ver com a Igreja, que Maria tem a ver com todos os homens, e nas próximas aulas, então, vamos ver aquela parte forte, aquele núcleo muito forte das aparições em forma muito sistemática. Assim sendo, eu tempo para as perguntas. Eu fui vendo que vocês já foram escrevendo as vossas perguntas e começamos, sem mais demoras, a responder à primeira. Claro que só podia ser sobre isso. Sobre o sacerdócio de Maria. Quais os frutos desse sacerdócio para o povo de Deus? E o nosso sacerdócio, mesmo laical, qual a semelhança com o de Maria? Muito bem. Então, vamos para cima para o sacerdócio de Maria, que é, hoje não se fala muito, que aparece já com uma questão fraturante, com bandeira, antigamente é que é bom e hoje é que é mau. Muito bem. Então, o que é que nós temos a ver com isso? Começamos pelo frutos desse sacerdócio para o povo de Deus. Sacerdócio de Maria, sacerdócio de Maria entendido como o sacrifício agradável a Deus em espírito e verdade, a tentar colocar o mais sintético possível. Se não existisse sacerdócio de Maria, não existiria redenção. Esse é o nosso fruto principal. O nosso sacerdócio batismal, semelhante com o de Maria, exatamente a palavra, para quem fez a pergunta, a palavra realmente é semelhante, com o de Maria, prende-se nisto. Maria era leiga como nós somos leigos, e o sacerdócio de Maria não era o sacerdócio ministerial, não era o sacerdócio apostólico, era um sacerdócio singular, mas exemplar. E exemplar porquê? Pensem que Maria, mulher leiga e grávida, é a primeira evangelizada, mas também a primeira evangelizadora. Pensem que é a primeira discípula. É a primeira que oferece com confiança no meio da dor, e já ouvimos anteriormente, o Filho e as consequências da divindade do Filho para aquilo que é o mistério pascal. Essa é Maria. E o nosso sacerdócio batismal passa por aí, pela fé trinitária, pela renúncia ao mal, não é? Como na renovação das promessas batismais, passa por aí. Se Maria aparece, por que é que ela é assunta aos céus? Os santos então não poderiam aparecer? Como as histórias do São Pio, por exemplo, e outros santos que supostamente apareceram. Se eles não são assuntos, não podem aparecer. Eu estava à espera dessa resposta. E dessa pergunta, aliás. E isso nós vamos ver quando? Na próxima aula. 3. O sacerdócio de Maria está relacionado com a encarnação do Filho de Deus e o sacrifício da cruz. Sim. É especial porque foi através dela que se iniciou a salvação da humanidade? Sim. Como Maria nunca existiu e nunca existirá. Como Daniel, onde existir mais. Deu perfeitamente para explicar. Ou seja, quem fez a pergunta já deu as respostas. Sim, sim. Nós, colocando a mão na consciência, nós, perante estes mistérios, não podemos fazer muito mais do que ajoelhar-nos. Começa a ser difícil, não é? Perante estes mistérios. Vamos então aos nossos recados. Inscrições para o curso de Mariologia Bíblica, que eu acredito que todos vocês já se inscreveram religiosamente. Ainda temos algumas vagas. Olha, aqui está uma novidade. Pois,
Depois, vocês viram o post. Vocês têm ideia, vocês não têm ideia quem é a Rita Tortimazzi, pois não? Vocês viram o post. Para quem for da área da teologia, compreendam melhor, um pouco melhor. Os maiores mestres da exegese católica foram professores da Rita Tortimazzi. O livro que ela escreveu para nós e as aulas que ela preparou, se vocês por um momento imaginam, oh Daniel, nós até entendemos e até é interessante aquilo que tu dizes, vocês segurem-se à cadeira. Porque ela, lendo as línguas antigas, por exemplo, o antigo mesopotâmico, vocês conhecem mesopotâmico da escrita cuneiforme? Eu não conheço. Ela conhece. Ela consegue ir buscar não apenas o Antigo Testamento, mas a toda a literatura judaica, para lá da literatura judaica, aqueles pergaminhos perdidos no meio do nada que ninguém conhece. A formação dela é aquela. Quando ela teve que tratar da questão de Mariologia e do feminino na Sagrada Escritura, e daquilo que é o hebraísmo de Maria, que depois passa para o cristianismo, as conclusões são no mínimo brilhantes. A mim, mas já vos disse, deixa-me de boca aberta. E isso é o que a professora Rita tem a ver com todos aqueles seus mestres que vocês viram no carrossel do Instagram. Se está aqui alguém que ainda não fez a sua inscrição para o curso de Mariologia Bíblica, se calhar não deviam perder esta oportunidade. Uma pessoa deste nível disponibilizar-se para um curso nosso da forma como ela o fez, e depois a parte boa, se nós temos aqui entre nós biblistas, tanto melhor, porque ela responde bem. Depois, o segundo teste deve ser feito até segunda-feira sem falta. Nós atrasamos-nos a entregar o teste, mas é sempre uma semana, e vocês já o receberam, o teste habitualmente. Na próxima segunda-feira, foi transferida, como vocês sabem, na próxima segunda-feira, que vai ser a terceira segunda-feira de janeiro, vamos ter a formação com a maravilhosa Caroline Muniz, que quem deseja participar e não estiver no grupo, solicite a sua adesão através de mensagem de Instagram para a administração da Logos. Vocês têm o número, e-mail e por aí adiante. As inscrições para o curso de consagração vão começar no dia 20 de janeiro e o curso vai começar no dia 1 de fevereiro. Portanto, vamos ter, já como da outra vez, cursos em paralelo e à medida que formos andando ao longo deste ano e do próximo ano, quanto mais andamos, mais cursos em paralelo nós vamos ter. Dito isto, não me resta que vos desejar um excelente domingo. Continuem a estudar e a reunirem-se em grupo para poderem estudar, falando uns com os outros, fazem vocês muito bem e até já, se Deus quiser.